Boa noite. Hoje, 25 de agosto de 2025, iniciamos mais um Darshan. As perguntas são enviadas de forma anônima, através de um link, e eu faço essa pergunta para o nosso mestre Saulo, e ele não sabe quem fez as perguntas, então são respondidas na essência. E só para contextualizar, queria ler sobre o Darshan. Darshan é o olhar que desperta, um espelho de luz silenciosa. Nele, a alma se vê amada e lembra que pode recomeçar. É no encontro com o divino que o medo se dissolve em fé e o coração cansado se ergue com a coragem de ser novo outra vez. Namaskaram. Nós temos duas perguntas hoje. Vou começar com a primeira. O que é iluminação espiritual e o que significam as outras iluminações? Em um retiro, você falou que o Ayrton Senna e Pelé também eram iluminados. Bom, bora que bora. Vamos lá. É, Antes de tudo, a gente precisa contextualizar, né? Precisa contextualizar para que a gente não confunda alhos com bugalhos, né? Então vamos contextualizar. Eu falei isso em 2024 ou 2023 na cidade de Mairinque. 2023 na cidade de Mairinque, interior de São Paulo. É, o qual as pessoas tinham algumas dúvidas com relação ao que era a iluminação espiritual. Eu quero indicar alguns conteúdos que podem ser linkados com isso daí. Teve uma série de 3 lives que eu fiz ano passado, no início de maio, onde eu falo um pouquinho de quem o que é Saulo, e tem um desses 3 conteúdos é desmistificando a iluminação espiritual, algo nesse sentido, algo nesse sentido. E tem um outro que chama A Iluminação Não É Importante. Tem um satsang que diz a iluminação espiritual não é importante ou a iluminação não é importante. É algo assim que a gente pode buscar, pode encontrar aí nos links, mas está lá, está aí, e a gente pode buscar e depois colocar isso aí, de certa forma, para que a gente possa compreender. Bom, curiosamente, nessa semana. Foi lançado um conteúdo do Gurudev que aonde uma pessoa na plateia vira em um darshan e pergunta para ele assim: "Você é iluminado?" E aí ele responde assim: "Não, eu não sou." E aí a pessoa que fez a pergunta ficou tipo assim: "Não, mas como assim você não é?" Né? E ele é assim, ele é líder espiritual, religioso assim de uma organização imensa, enorme, o Gurudev. Enorme, aquela for Living, né? Acho que é isso, Art for Living, arte de viver. E a pessoa ficou assim, embasbacada com a resposta dele. E aí ele deu uma gargalhada, ele começou a rir. Ele falou assim: não existe uma fórmula para ver com os olhos que querem ver, com os ouvidos que querem ouvir. Não há como você identificar alguém e dizer, ah, essa pessoa sim é uma pessoa iluminada espiritualmente, né? Mas você vê ali, eu quase que eu misturo minha resposta com a dele, né? Mas que é a mesma, né, no caso, né? Mas você viu que soa estranho você eu dizer que não sou. Você vê que soa estranho a você dizer que eu não sou. Então, algo em você sabe.
o que é um ser iluminado, o que é uma iluminação espiritual. Algo em você identifique em mim uma verdade que precisa de uma confirmação. Então veja, quando a gente fala sobre iluminação espiritual, e eu já trouxe isso algumas vezes, muito curiosamente, Sadhguru essa semana postou um conteúdo dizendo exatamente essas mesmas coisas que eu falo com vocês há anos e está gravado. Sadhguru falou mais ou menos assim essa semana. Porque eu só acompanho gente boa e algumas pessoas da Sangha, mas assim, eu acompanho muita gente. Mas eu só acompanho gente boa. Mas ele disse, mas alguém falou com ele sobre a abertura dos chakras e todas essas coisas, iluminação espiritual. E aí ele disse assim: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uou! E esse conteúdo, ele é novíssimo para algumas pessoas e ele é tão antigo para nós, que estamos balizando esse conhecimento já tem alguns anos, né? Muitas pessoas confundem aberturas de chakras com iluminação espiritual. Muitas pessoas confundem fenômenos com abertura de consciência. Imagina você, por exemplo, isso eu já dei esse exemplo também, eu estou só revendo para a gente contextualizar e trazer a resposta à pergunta, tá? A gente precisa sempre fazer esse movimento. Depois eu vou chegar no Pelé. Porque cada caneta que ele dá, meu filho, que se não é iluminado, você vai me dizer que não tem jeito. Mas, vamos lá. Por que que o Neymar faz a mesma coisa e não é iluminado? Tá vendo? A gente vai chegar lá. O caminho seria um pouco estranho dizer para você que teria relação do fenômeno com abertura de chakra, abertura de consciência com iluminação espiritual. Porque senão, obrigatoriamente, a partir do momento que você deixa o seu corpo, você está liberado. Você vai para outro plano, se você acredita em vida eterna, se não, se você acredita que vai voltar ou não, não importa. Você saiu daqui, você está aberto, você consegue ver as coisas acontecendo, as pessoas, as coisas. Então você já está iluminado? Iluminou. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem inúmeros espíritos, eu vou dizer dessa forma assim para ficar bem amplo, bem simples, bem claro, inúmeros espíritos obsessores, trevosos, vou chamar dessa forma, né? Porque ontem o pessoal falou sobre os trevosos, né? Trevosos lá no, lá no grupo do discipulado, né? Então, não quer dizer que você está olhando aquilo com seus olhos, você tem consciência, você pode estar olhando, mas não tem maturidade espiritual para entender aquilo. Logo, uma coisa não tem relação com a outra. Abertura dos chakras, subida da Kundalini, não. Ajuda, ajuda! É maravilhoso? É maravilhoso! A liberação do corpo, com a conexão entre os seus corpos. Ok? Corpo é uma entidade. Eu explico muito isso no livro que vai ser lançado ano que vem. A gente explica muito bem o beabá, o passo a passo, desde o chakra raiz até tudo que precisa ser explicado. Lindo, maravilhosamente. Mas corpo é uma entidade. Você utiliza o seu corpo para estar aqui dando uma volta no planeta Terra. Tanto que você morre, você vai para algum lugar. Que lugar é esse? Então, e aí? Você vai ficar esperando uma sala? Não tem problema, você pode ficar esperando uma sala até o juízo final, não tem problema. Quem está lá esperando na sala até o juízo final? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Ah, não, eu acredito que eu vou estar esperando o juízo final, Jesus voltar, eu vou estar numa sala sentado esperando. Não tem problema você ter essa crença. Quem vai estar sentado? Vai ser o seu corpo que acabou de ser acidentado, morto, está lá esquartejado? É ele que está lá sentado? Não, seu corpo foi enterrado.
Está debaixo da terra. Alguém está sentado esperando alguma coisa acontecer. Quem? Quem está esperando? Quem, se você acredita que vai retornar, quem vai retornar? Então, isto que é você, eterno, seja para a hora do julgamento, do purgatório, seja para voltar, o que quer que você acredite, seja o nada, você é ateu, não acredita em nada, você saiu daqui, algo foi para algum lugar. Que seja para o espaço sideral. Algo foi para o espaço sideral. O que algo é esse? O que anima esse corpo? O que é a bateria que você recarrega quando você dorme? O que é que está dentro desse corpo utilizado? Então a gente tem que entender que nós não somos o corpo, ok? Então esse é o primeiro passo para a gente compreender uma iluminação espiritual. Quando você sabe que não é o corpo, é diferente de você ter ouvido falar que não é um corpo. Quando você estuda matemática na escola, é diferente do entendimento de quando você se forma em engenharia e você utiliza aquela matemática para construir uma ponte. É diferente. Então você sabe sobre não identificação, você sabe que todos somos um, você sabe que você é a presença, você sabe que Deus é em ação, você sabe. Mas na hora que esse conhecimento se assenta, e que você tem a compreensão de que ele não está fora, e de que você se torna presença, e eu acho muito engraçado as pessoas falando que muitas vezes eu nem tenho consciência do que está acontecendo. Você sente o magnetismo. É diferente. Quem fala com você aqui não é um corpo. Se você tiver um pinguinho de sensibilidade, você que está a 2.000 quilômetros de mim aqui, você consegue sentir. Isso não é corpo. Isso não é uma fala. Isso não vem e vai de um conhecimento que é lido num livro. Isso não está numa meditação, isso não está no. Ai, nossa, ele ouviu isso, ele viu uma reportagem, ele trouxe para a gente. Quando você ama algo e você traz aquilo do seu coração, e a sua autoridade de fala é a promessa. É de um outro lugar aquilo. Tanto que você pode escutar qualquer pessoa falando sobre qualquer coisa. E você vai ver que é só blá blá blá, papagaio repetindo o que alguém falou. Não, você é a presença consciência. Uhum, eu sou em ação. É, eu tô aqui abrindo um portal, tá coisa mais maravilhosa e não sei o quê. Não é assim que funciona. Ah, mas aí fulano vê tudo. Fulano vê tudo e pode ser uma péssima pessoa. Ah, fulano psicografa e pode ser pedófilo. Ah, fulana recebe não sei quem, parará, e pode ter uma relação péssima, pode ser uma, sei lá, uma, sei lá, o que quer que seja na vida dela. Você pode meditar todos os dias e ser uma péssima pessoa. Justamente você medita todos os dias porque você é uma péssima pessoa e procura ser uma pessoa melhor. Eu não faço esforço nenhum para ser elegante e sincero. Não, elegante eu faço. Mas eu não faço esforço nenhum para ser agradável com ninguém. Por exemplo, por quê? Porque eu não preciso ser. Eu peço licença. Se você me der licença,
Eu entro e ceio contigo. Se você não me der licença, o problema é seu. Perde a vez. E mesmo ainda abrindo a porta, eu tenho que ter cuidado. Iluminação espiritual nada mais é do que ter a ciência comprovada do que se é. Ponto. É isso. Nada além disso. Não, mas você não precisa saber cantar os mantras, você precisa saber fazer incenso, você precisa falar namastê. Não, você não precisa de nada. Porque quando você sabe de verdade, conecta-se a você, o que nós podemos chamar aqui de uma forma totalmente dual no meio do. Estamos aqui na vida, no cotidiano, de unidade. Porque não tem palavra melhor do que unidade para você compreender que unidade é algo que é um. Você olha um ovo, você bateu o ovo, é um. Mas ele é um de verdade? Não. Um monte de partículas, um monte de pontes de luz, um monte de individualidade coletiva se forma dentro dessa rede, dentro dessa malha e forma algo que é único. Unidade. Tem um relato, que foi o exemplo que inclusive eu dei no interior de São Paulo, e que provavelmente isso está gravado em algum lugar, em algum outro satsang, discurso, qualquer coisa que seja, que eu já fiz em algum lugar. Tem um vídeo do Ayrton Senna explicando uma volta dele de como que ele sente o carro quando ele está dirigindo. Obviamente é um vídeo, tem que procurar, e pererê, parará, essa coisa toda. A gente pode depois buscar isso em algum lugar, até para colocar. Que basicamente ele está contando como que é a questão dele e ele chega no momento em que ele diz que o estado dele de oração é tanto que ele, o carro e a pista são um só. Esse é o controle dele na direção. Eu, o carro e a pista somos um. E ele nas orações. E dirigindo a 300 quilômetros por hora. Um carro sem tecnologia para ser dirigido a 300 quilômetros por hora. Porque hoje em dia os carros de Fórmula 1 dirigem sozinho. Como que um piloto de corrida gera uma comoção mundial até hoje? O cara entra num carro de corrida, dirige, milionário, pagando de gostoso, namorando modelo, em Mônaco, na lancha, dando tchau pra você, pagando em PVA, pagando em PTU, pagando suas coisas todas. E você chorou como se fosse alguém da sua família. Quem é mais velho, né? Chorou como se fosse da sua família. Você vai me dizer que quando Felipe Massa, com o maior respeito ao Felipe Massa, mas quando Felipe Massa morrer, você vai considerar que perdeu um irmão, um filho, um sobrinho? Quando o Rubinho Barrichello morrer, quando Lewis Hamilton, sei lá, enfim,
Será que lá na Alemanha, quando o Schumacher ia morrer, ele. Nossa, meu filho morreu. Você acha que vai gerar uma comoção mundial nesse sentido? Ou vai ter tipo assim, não, foi X campeão, fez não sei o quê, papapá, bacana. Ok. Não somente Pelé e Ayrton Senna, eu falei. Eu falei sobre Mozart, eu falei sobre Bach, eu falei sobre Pitágoras, eu falei sobre os matemáticos, eu falei sobre todos esses. Porque uma coisa hoje é um bam 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 da bala chita de um garoto de 16 anos que senta na frente do computador e descobre um código que faz a sociedade inteira mudar. Mas antes dele aparecer, teve que vir alguém que teve que criar e sonhar com essa tecnologia antes desse garoto aparecer e fazer isso. Para um telefone hoje estar na mão do menino, esse telefone foi um telefonão que estava grudado na parede. Depois ele foi para a mesa, depois ele foi para o móvel, depois ele até saía do móvel. Né? Você comprava um carro ou você comprava uma linha telefônica, você podia escolher. Né? Algo precisou ser realizado antes. Então, esses que vêm abrindo o caminho, não vêm só. Não vêm só. Então, esta oportunidade é uma oportunidade que chega por um mérito que se abre e ali sim nasce uma luz. E sim, essa luz é uma luz que é diferente de todas as outras luzes que estão brilhando no mesmo campo de futebol, na mesma pista de corrida, na mesma cidade, no mesmo estádio, na mesma orquestra, na mesma escola. Muitas apagadas pelo sistema, pelo egoísmo. Por exemplo, você vai falar para um menino hoje: ai, nossa, eu tenho um carregador de celular que carrega sem fio. Isso é tecnologia atualíssima, né? Hum. Energia elétrica sem fio já existe há décadas. Máquina digital existe há décadas antes dela ser lançada. Vocês sabem dessa história? Eu vou contar para vocês, só para vocês verem como é que funciona o sistema. Você sabe por que que a máquina digital não foi lançada nos anos 70? Porque a Kodak ganhava dinheiro vendendo filme. Ponto. Ponto. Sabe por que que a gente não tem energia elétrica gratuita e sem fio desde a década de sei lá quanto? Porque alguém precisava ganhar dinheiro construindo linha elétrica e vender aquele ponto. Energia elétrica sem fio, eu não sei nem datado de quanto, se bobear de 60. Tecnologia de ABS já é utilizado em trem há décadas. Carro só foi ter ABS, pelo menos de forma obrigatória, uma década, 2 décadas, sei lá quanto tempo. Então, o que está na frente do ser humano que faz com que o ser humano flua através da potência dele? Essa é uma questão. Então você vê, mesmo em meio a adversidades, a Suprema Luz envia de presente à humanidade luzes que reverberam para que façam a diferença no seu campo. Com isso, você tem um teorema de Pitágoras que você nunca utilizou para nada na sua vida, se você não precisar. Eu falava, mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Alguém usou, tenho certeza.
Eu não usei para nada, né? Enfim, Mozart precisa acontecer, Beethovens precisam acontecer, Bach precisa acontecer, Ayrton Senna precisam acontecer, precisam acontecer. E isso é luz. Então a gente não pode confundir o que é o preciosismo da ideia que nós temos sobre o que seja uma iluminação espiritual do que realmente ela é. Porque senão ela vai escapar da gente. A gente vai querer buscá-la, quando na realidade nós só temos que tirar um pouco a sujeira. E o próprio Vedanta, na sua raiz, na sua origem, que foi até engraçado, teve uma pessoa que fez parte do discipulado, me ouviu falar uma ou duas vezes, saiu, porque ele virou e falou assim: Não, você já respondeu a minha pergunta. Você me falou que todos são iluminados, pronto, eu sou iluminado, eu não preciso mais fazer parte do discipulado. Essa é a raiz do Vedanta, você entende? Essa é a raiz dos Vedas. A raiz dos Vedas diz que você já é aquilo que você busca. Nós precisamos encontrar meios para discernir aquilo que realmente eu sou do meio que eu vivo. Então, assim como o Vivekananda, até coloquei umas frases de Vivekananda, né? Se vocês virem os discursos do Vivekananda, vocês vão assustar, vocês vão achar que. Ah, eu não quero me enganar, mas vocês vão achar que a gente está aqui na conversa de bar do Darshan. Porque Vivekananda, ele vira e fala desse jeito. Ele vira e fala: olha, isso é isso, veja isso, papapá. Você está viajando na maionese. É isso que o Vivekananda fala. Vivekananda não perde a oportunidade de chegar e trazer para você assim, falar assim: olha, isso é um equívoco. Quando você perceber isso, pode ser tarde demais. Olha, se atenta a isso. Percebe isso. Deve ser por isso que Vivekananda vivo talvez não tenha tido tantos seguidores depois de morto, porque depois de morto, qualquer um vira best-seller na vida. Eu quero ver sentar e comer uma saca de sal. Eu quero ver observar todos os seus passos, a sua alimentação, a sua respiração, o seu olhar, o que tua face está entregando daquilo que é indigesto. Porque quando você estiver comigo aqui no Gurukulam, e eu só pedi 15 dias de vocês de 365, eu vou olhar para a cara de cada um e vou falar. Por que que você está rindo? De onde que veio isso? Quando você pediu tal coisa, por que que você pediu desse jeito? Por que que você não olhou desse jeito? Por que que para esse você fez desse jeito e para o outro não? Nós nos entregamos ao que é mais intrigante, de que o que nós pensamos que somos é justamente aquele que é o delator e a delatora daquilo que penso que sou. Como eu falei no início, uma coisa é você ter a ideia, a viagem, que você, eu não sou o corpo, não, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo. É, eu sei, eu sou a presença, eu sou o amor. Essa é o amor mesmo? Você é mesmo? Olhar para isso há 7 anos atrás, você podia falar comigo que dói. Hoje não mais. Porque você já teve tempo de sobra para compreender tua jornada,
e sair de todos os seus padrões. Mas, Saulo, eu não estava com você há 7 anos atrás. Estava. Porque se de certa forma você veio até mim hoje, algo chamou você a isso. E esse algo já está irradiando dentro do seu coração faz tempo. É uma dúvida, é uma insatisfação, é um desejo. Eu chamo para mim todos aqueles que têm sede de vida viva, que já se cansaram dessa baboseira. Iluminação espiritual pura e simplesmente ser quem se é, sem firula. Então fiquem tranquilos, quando eu falo que gosto é porque eu gosto. Você não vai ver ninguém tentando agradar alguém. Se você quer realmente despertar a sua consciência, primeira pergunta, estamos respondendo sobre iluminação espiritual, recapitulando com vocês. Se você quer realmente iluminar a sua consciência, você precisa desmistificar. Chama, inclusive, o conteúdo que eu falei, que a Pravarra até perguntou, eu acho que chama não, desmistificando a transição planetária, eu acho, mas tem conteúdo que está falando sobre desmistificação da iluminação espiritual, viu? Tem coisas assim também que pode buscar que talvez tenha em algum lugar, tá? Então a gente não pode confundir. Ah, mas fulana é tão boa, fulana faz tudo para os outros, fulana é tão feliz, fulana é tão alegre, fulana é tão bacana, né? Isso quer dizer o quê? Nada. Pode significar muito, claro, mas pode não significar nada, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa, fulano é tão bom, fulano é iluminado, fulano não sei o que, fulano não é nada. Ou fulano pode ser tudo, né? A gente não pode confundir, a gente não pode entender algo porque eu acredito que seja aquilo, uma forma, né? Ai, fulano é santo, fulano é, né? O que que eu já disse sobre isso? Sobre aberturas de chakras? Até o sexto chakra se cai. E se cai pelo básico. É por isso que nessa anedota de mestre espiritual e discípulo, você só vai ver mestre espiritual caindo por sexo e dinheiro. O que que é isso? Básico. Chakra básico. Raiz. Segurança, proteção, nutrição, alimento. Básico. Cai por sexo e por dinheiro. Básico. Você não vê um líder espiritual caindo porque ele era santo demais. Eu sou santo demais, mas santo, santo, santo. E aí eu dei comida para todo mundo, fiquei sem comida e morri. Você nunca vai ver algo assim acontecendo. O santo, santo, santo ao extremo que. Tô falando de cair, né? Tô falando de queda. Tô falando de queda. Não tô falando de ser santo, santo, santo e morrer sendo santo, não. Tô falando de queda. Fui dar uma bênção a mais e já viu, né? Caí por isso. Deu uma bênção a mais, caí. Isso não existe. Você cai pelo básico.
Então, iluminação espiritual, explicado de novo. O que significam as outras iluminações? Explicado. E um retiro foi do Ayrton Senna. E vamos escrever Ayrton Senna direito. Eu não sei quem escreveu, mas vamos escrever direito. Em homenagem ao Ayrton Senna, né? Porque tanto Ayrton quanto Senna estão escritos errado. Que feio. Mas, mas o que vale é a questão, o que vale é a pergunta, né? Mas Ayrton Senna, direitinho. E Pelé também era iluminado. Sim, falei sobre isso sim. E pronto. Espero que tenha respondido a questão. E qualquer dúvida também, manda de novo. E tem muito conteúdo, e etc, etc, e etc, e etc. Pode partir para segunda e última. Eu sempre tento corrigir aqui, mas algumas vezes passam. Espera aí que eu estou corrigindo esse também, que tem coisa errada. Pronto. Em mensagem recente da Virgem Maria à vidente de Figueira, foi dito que o tempo do deserto espiritual terminou, mas as provações continuam. Paulo, conseguiria comentar algum entendimento sobre isso? Quem me conhece já tem um tempinho, e quem já vê alguns conteúdos meus, eu, eu costumo não entrar muito dentro do misticismo, apesar de tudo que a gente faz é místico, né? E, e eu vou recordar uma passagem bem interessante de quando eu fui convidado pelo Lauro Michel para a inauguração do Templo do Grande Amor em Campos do Jordão, o qual eh, a gente estava vendo as pessoas, né? E tava eu vestido de mestre espiritual, ele lá vestido de lama, e a gente comentando, vendo as pessoas passando, né? Brincadeira, assim, vestido, vestido de mestre espiritual, mas a gente estava ali, né, conversando. E aí ele virou para mim e falou assim: talvez nós dois sejamos as pessoas mais céticas aqui. Então, assim, quem tem a consciência, e a segunda questão, ela é um complemento da primeira, por incrível que pareça. Quem tem a consciência compreende e tem o discernimento sobre o que é fenômeno e sobre o que não é. E tá para existir nessa nossa sanga alguém mais cético do que eu. Porque, por mais que eu faça o que faço, nada disso vem de fora. Pura e simplesmente Deus virou e falou assim: Noé, constrói a arca. Então Noé constrói a arca. E é isso, pronto, acabou. Ponto. É somente isso. A questão é que a confiança de Noé de que vai cair o dilúvio faz com que ele construa a arca. A consciência faz com que o ser tenha clareza. O iluminado é um religioso por natureza. Logo, nada do que eu faço está fora do que aquilo que a vontade divina determina. Então, assim, por eu ser muito cético, talvez mais cético do que qualquer um que está nessa sala, aqui do Zoom ao vivo, e talvez mais cético do que qualquer outra pessoa que vá assistir isso em qualquer tempo, eu
vejo, ouço, respeito, mas o meu ouvido só ouve uma voz. Até com que algo surja para mim, eu não vou atrás de absolutamente nada. Se não tem novidade, eu estou cuidando daquilo que precisa ser cuidado. Eu não me movo se eu não tiver que me mover. Eu não me exponho se eu não tenho que me expor. Eu não falo o que eu não posso dizer, porque não precisa ser dito. Se eu não falo, não é porque eu me calo. Eu não falo porque não me cabe falar. É diferente. Então, assim, quando eu me deparo com alguma mensagem como essa, o que eu posso dizer é: diversas fontes, inúmeras fontes, em todo o mundo, respeitam os videntes de figueira. Ok? Se eles dizem que a Virgem deu uma mensagem, a Virgem deu uma mensagem. Ok. Quem sou eu para falar que não deu uma mensagem? Ou que deu uma mensagem? Por que que ela continua virgem mesmo morta? Eu não sei também. Coitada. Tá vendo como é que a religião pega a gente? Dá um negócio assim, né? Né? Dá um. Mas a Virgem deu uma mensagem a uma vidente em Figueira, o qual foi dito que o tempo do deserto espiritual terminou. O que que é o tempo do deserto espiritual? Mas as provações continuam. Eu falaria para você que eu acho estranho, porque foi justamente no deserto que Jesus foi tentado e as provações aconteceram, dentro da história da Bíblia, o qual a Virgem Maria está inserida, se é essa a questão. Então, se o tempo do deserto terminou, mas as provações continuam, o que isso significa? Talvez para que vigiemos e oremos cada vez mais, porque independentemente de quem você seja, pelas provas que você tenha passado, você ainda vai ser provocado. É uma questão a se levantar. Eu te respondo que nenhuma dessas mensagens que eu trouxe aqui são diferentes de qualquer outra mensagem que eu já trouxe e acabei de trazer. De que não adianta, até com que você tenha a sua liberação, você vai ser provocado.
constantemente. E você vai estar acreditando com unhas e dentes bem expostos que você está cumprindo seu papel e você não entende por que que aquilo não muda, não entende por quê. Por que que não muda? Porque é uma ilusão. Não há discernimento, não há clareza, só há fenômeno. Se é a Virgem Maria, se é Maria Santíssima, se é a Virgem de Guadalupe, se é a Nossa Senhora de Fátima, se é a Nossa Senhora das Dores, a questão é que precisa vir uma entidade se manifestar em uma forma ao qual estava encarnada para que ela tenha autoridade sobre você, para te passar uma mensagem que você já sabe. Qual a mensagem que você já sabe? Deu ruim. E desde quando você sabe disso? Desde 3 vidas para trás, no mínimo, você já sabe que já deu ruim. Por isso que você está aqui tentando reformar intimamente alguma coisa na sua existência. Senão você não estaria aqui agora, 8h53 da noite ao vivo aqui comigo. Você estaria fazendo outra coisa, menos estar ouvindo um cara louco falar. Você está fazendo outra coisa. Então veja, você já sabe dessa história, você já sabe dessa informação. Eu tenho o máximo de respeito à Figueira. Eu tenho o máximo de respeito aos videntes de Figueira. Eu tenho o máximo de respeito a toda e qualquer entidade que venha se manifestar, seja de qual linha for, qual egrégora for. Mas eu tenho certeza de que se você decupar bastante essa mensagem e todas as mensagens que inclusive todos os pretos velhos estão passando em todos os centros agora, se você decupar bem essa mensagem, você vai chegar no cerne da questão que é o que eu trago para você. Seja um bom zelador. É o cerne, é o coração da mensagem, é o X. Seja um bom zelador, seja uma boa zeladora. Ponto. "Ai, o deserto, não sei o quê". É sim, eu sou um bom zelador. "Ah, porque os tempos, não sei o quê", eu sou um bom zelador. "Não, é porque Jesus vai voltar", eu sou um bom zelador. "Não, é porque vai ter a terceira guerra mundial", eu sou um bom zelador. Você vai cair no mesmo ponto, que é o ponto de que só você pode fazer por você. E tem mais, já que eu estou falando de Virgem Maria, e tem mais. Nem mesmo o Cristo pode adentrar em sua casa se você não abrir a porta por dentro. Aí vem uma questão que eu quero relembrá-los. Só porque eu vi com os meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos e senti com meu próprio coração, há mais de 10 anos atrás. Nada tem a ver com Figueiro que eu vou falar, estou contextualizando. Absolutamente nada tem a ver com Figueiro que eu estou dizendo a partir de agora. Nada. Como eu já disse, eu tenho o máximo de respeito à Figueira, comunidade Figueira. Então, nada tem a ver com isso.
mas eu quero trazer mais uma vez pontos de atenção. Eu já participei de grupos espirituais há décadas atrás, os quais mestres ascensionados faziam as suas canalizações nas pessoas, nos professores espirituais que estavam ditando as mensagens e pediam favores, financeiros às pessoas. Ninguém me contou. Ninguém me contou. E eu vejo essas pessoas nas suas redes sociais, elas têm 30, 40, 50, 80 mil seguidores. E obviamente eu sou bloqueado. Porque como eu sei, eu falei que eu sei. Então, assim, eu já vi Saint-Germain pedindo dinheiro. Eu já vi Mãe Maria pedindo para as pessoas colocarem documento de imóvel no nome da líder do grupo. Eu já vi isso acontecer. Ah, mas nossa, 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 ah, nossa, eu tô falando para crianças aqui que não sabem do que eu tô dizendo. Eu já vi isso acontecer. E eu vi com os meus olhos, eu ouvi com os meus ouvidos e ninguém me contou. Eu tava lá. Até mesmo por isso que quando eu resolvi entrar na espiritualidade de cabeça, a primeira coisa que eu fiz quando eu criei a Sangha é tudo horizontal, todo mundo participa, não tem nada comigo, isso tudo é entidade sem fins lucrativos e pererê, parará, parará e pronto, acabou. Tudo que eu faço é gravado, tem mais de 4.000 horas gravadas, você não vai encontrar um discurso que se contradiz ao outro. Não faço nada com uma pessoa só, sempre tem outras pessoas juntas, justamente porque eu já vi isso acontecer. E acontece de com força, porque eu sou mineiro, então eu falo, acontece de com força. E acontece mesmo. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve, até mesmo quando você acredita estar ouvindo o que você está ouvindo. Que é a coisa mais fácil que tem é um ser que vira para você e fala assim: Não, eu sou sei lá quem. Eu sou o Arcanjo Miguel, tô te mandando uma mensagem aqui agora. Nossa, Arcanjo Miguel mandando uma mensagem, espera aí. Pronto. Quem te garante? Sabe qual é a certeza que eu tenho do que eu tô fazendo? Nenhuma. Você consegue extrair o suprassumo disso? Porque se eu tivesse certeza, eu teria um desejo, uma vontade. Não, nossa, eu sonhei com isso daqui, que agora eu vou pegar minha família, eu vou morar no meio do nada, e aí a gente vai fazer uma estação de luz e vai ser maravilhoso. Isso não existe. Isso só existe para quem está disponível a isso. Quem está disponível? Quem levanta a mão. Não adianta você que não levantou a mão acreditar que em algum momento
Sua hora vai chegar, só vai chegar quando você levantar a mão, entendeu? Para onde você vai? Não importa. Fazer o quê? Não importa, você só vai. Mas qual a garantia que eu tenho? Você quer garantia? Não existe garantia. Como que você vai encontrar consigo mesmo? Trilhando um caminho conhecido? Você não vai se encontrar nunca num caminho conhecido. Mas nunca. Entenda uma coisa, serve para essa pergunta e para toda vez que vierem perguntas desse tipo para mim. Eu não sou místico, eu não sou médium, eu não canalizo, eu não ouço nada, eu não vejo nada, eu não tenho interesse nenhum em expandir mediunidade. A minha única diferença é que o meu chakra eu sei é o que comanda o corpo. Om Gum Satyan Om. Sabe o radar, o sonar? Você não vê nada, mas ele está decodificando tudo. Você não precisa saber, você não precisa ver. Você só precisa estar, ser, presenciar. Como os golfinhos são levados pelas correntes. Você achou que eu ia falar marítima? Não, eletromagnética. Como as baleias. Como ele está no lugar que ele tem que estar? Estando. Assim como as andorinhas no céu. Assim como as flores sabem quando tem que florescer. E ponto. Então, todo o meu respeito à Figueira, todo o meu respeito à Virgem Maria, todo o meu respeito aos médiuns de Figueira, todo o meu respeito a todas as mensagens de Figueira, todas, absolutamente todas, desde Trigueirinho até os freis que continuam canalizando e as videntes e os médiuns e etc. Todos, 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 maravilhosos, lindos e incríveis, continuam canalizando. Blá, blá, blá. Mas é muito vago para mim analisar isso. Até mesmo porque eu não tenho contextualização. E se eu fosse contextualizar dessa forma, eu falaria que provações sempre irão acontecer, justamente para considerar que você está ou não no seu caminho. Ah, você está comigo? Tá, deixa eu ver se você está mesmo. Deixa eu te mandar uma provinha aqui para você ver. Você vai agradecer e me louvar, mesmo quando não tiver tudo bem? Hara Hara Mahadeva. Então, eu não pediria discernimento para as mensagens de Figueira a ninguém, que as mensagens são muito bonitas e muito poderosas, e tem várias disponíveis, tá? Então, contextualizando.
Como aqui fala que o deserto espiritual terminou e as provações continuam, eu também já falei há 2 anos atrás que já passou a separação do joio do trigo, agora é a hora da colheita. A colheita já começou. Você acha que não? Você acha que você tá assim: "Ai, se eu for uma pessoa melhor, e aí?" Não, pessoal, isso aí foi anos 80, você entendeu? Quando o pessoal andava de moto sem capacete, fumava no cinema. Era lá que estava o trem, era lá. Aquilo lá que era o que o pessoal chama de provas e expiações, separação de joio do trigo. Agora é colheita. Colheita. Deve ser isso que ela está querendo dizer aqui. O deserto passou, as provações continuam. É colheita. Agora é você reto consigo mesmo. Reto consigo mesmo. Reto consigo mesmo. É isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Quem? A presença eu sou. Magnético, né? Magnético esse trem. Então, assim, eu não acredito em bruxas, né? Em bruxas, mas que elas existem, existem, né? Mas que elas vai, não é isso? Então, você falou que o vidente falou, eu tô acreditando que o vidente falou. Você falou que Maria que deu a mensagem, eu tô acreditando que foi a Maria que mandou a mensagem. Você falou que a Maria falou que o deserto espiritual terminou, eu tô assim, pô, tô de boa, o deserto espiritual terminou, agora eu tô tranquilo. Não, não fica tranquilo não, porque as provações continuam, menino. Não é isso? E o que que Maria sempre fala para todos os seus videntes, desde os meninos de Fátima? O que que Maria fala? Ora, 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 ora. Continua orando, continua rezando, continua fazendo o terço. Por quê? Porque o bicho vai pegar para vocês. E ela fala: Meu filho tá bravo, meu filho vai voltar, meu filho tá com raiva de você, meu filho vai não sei o quê. Ela sempre põe o filho dela pra. Tá lá no Segredo de Fátima, não sei eu que tô falando, não. Depois você lê lá. Você vai ver a ira do meu filho quando ele voltar. Eu não, eu tô aqui intercedendo por vocês, porque eu preciso de interceder, porque se eu não for essa mãe protetora aqui, ó, pau. Só espero que Virgem Maria não venha me procurar essa noite, porque eu vou ter um treco aqui na flor. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Enfim, ai, que medo. Hum. Então, é com todo carinho, com todo respeito, né? A mensagem é sempre a mesma. É sempre a mesma. Sempre. Não tem como ser diferente. O dia que você for querer encontrar comigo querendo um chamego, você tem que chegar de outro jeito para eu entender que você está querendo um chamego. Que se você chegar querendo um chamego, você vai tomar um tapa na testa. Não, mas você, não, Saulo, era um chamego. Ah, é um chamego, tá? Porque entendi. É só uma conversa. Tá, você não tá querendo um satsang agora, não. É só uma conversa. Entendi, entendi. Você só queria falar que não gostou do café, tá bom? Não, não era tipo uma provocação de estados de consciência, não. Tá bom. Tá bem, né? Eu acredito nessa energia divina, dessa mãe divina, tanto que a gente está construindo um útero cósmico aqui, e tanto que a gente colocou as 5 grandes mães do mundo aqui. E a primeira mãe que contempla a, as 5 grandes mães que fazem a roda no Garpa é logo a Mãe Maria, que foi onde, inclusive, eu coloquei as lágrimas da minha mãe. Minha mãe Lúcia Maria, inclusive. Inclusive, todas as testemunhas do nascimento da Eliá são mulheres e tem Maria no nome, pra vocês terem uma ideia de tanta Maria, né? Então, até Maria José tá ali como uma dava nesse momento, só pra gente não esquecer de Maria, né? Bom, e é uma egrégora muito poderosa,
é uma criatura incrível, é um ser inabalável, de um amor, de uma compaixão estupenda, e que eu acredito que essa mesma entidade, sim, Denise Maria também, né, também é Maria, Denise Maria. E eu acredito que muitas vezes até mesmo a mesma entidade, ela se veste de outras formas para estar em outros lugares, como o próprio Kuan Yin, como a própria Maria, como próprias outras divindades, né, assim como a própria Tara, né, que são 21 taras, cada uma nas suas, né, nas suas formas, nas suas expressões, todas as devas, todas as Lakshmi, todas as Shaktis, todas as Durgas, né, todas as Marias, todas essas plataformas espirituais criativas, criadoras, criaturas, né, que se colocam nessa posição, né. Então, eu creio que se o deserto espiritual terminou e as provações continuam, se essa é a mensagem correta, eu trucaria, porque eu nunca vi tantas pessoas desastrosamente laceradas em suas almas, mortas. Só se o deserto mudou de nome, só se virou inferno, sei lá, porque a forma como a humanidade se coloca, eu não sei não. A não ser que o deserto espiritual esteja sendo colocado como o que eu havia falado sobre separação de joio do trigo. Deserto é o lugar do jejum, é o lugar de você pagar aqui, fazer ali, pipipi, papapá. Se esse é o deserto, ele terminou. Nós já falamos sobre isso. Se o deserto é esse lugar, ele já terminou. Se é esse o lugar dos 40 dias, 40 noites que você está lá em jejum e se encontrando consigo mesmo, acabou, porque agora é hora da colheita. Eu já falei sobre isso. Então está condizente com o meu discurso. Se o deserto espiritual é isso, está condizente com o meu discurso, de que agora é hora da colheita. E aí, a hora da colheita, tá aí, as provações continuam. Filhão, tu tem que se manter de pé, porque a foice está passando. Isso é colheita. Então a gente demorou esse tempo todo para a gente chegar na conclusão de que a mensagem é essa mesmo. Olha, eu tô colocando os mantras aqui porque vocês não estão vendo. Vocês só estão vendo minha cara bonita cantando os mantras. Vocês têm que ver as piquititas cantando os mantras junto. Que coisa mais linda que tá essas menininhas cantando mantra junto. E eu quero muito cantar com vocês aqui ano que vem, pra gente cantar esses mantras juntos. Então vamos aprendendo. Fazer a meditação com vocês antes da gente finalizar. E quem quiser ir embora pode ir, fique à vontade. A meditação vai durar 9 minutinhos, tá? Só para vocês saberem. 9 minutinhos. Eu vou parar a gravação quando só explicar aqui. Muita gratidão, namastê, muito obrigado, beijo, tchau.